Antigamente, as pessoas tinham que pagar para assistir filmes adultos, né? Uhum. Hoje em dia é só você abrir o celular, né? É. Tem todas as redes sociais, tem algum estímulo, tem alguma música que leve a isso, tem, às vezes, alguns vídeos que parecem ser inocentes, mas na verdade estão dando condução a isso, né? Então, a sexualidade hoje, ela tá muito fácil, muito acessível, na mão de qualquer um, né? Centralcast, oferecimento Ser Alimentos, convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente, mas antes de apresentar a convidada super especial de hoje, quero pedir para você, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho. Se quiser comentar ali, participar do nosso programa, é sempre muito bem-vindo. Ó, não esquece, é um movimentinho assim que não te custa nada, mas pra gente é uma força enorme. E eu tenho aqui na minha frente, hoje a gente vai falar de saúde sexual. Talvez uma das mais importantes, né? Porque é o que gera a gente, né? A gente vem da onde? A gente não é, né? Não vem do Espírito Santo, né? E é uma pessoa que já passou aqui, a gente fez um papo muito bacana. Eu tenho aqui na minha frente Darla Miranda, sexóloga. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast mais uma vez. Muito obrigada, sempre uma honra estar aqui com vocês. Darla, que vem tirando, vamos dizer assim, no seu conteúdo nas redes sociais, você sempre está orientando, né, tendo um papel didático, educativo, né? Mas antes, assim, eu sempre gosto de humanizar, entender quem que é o profissional por trás. Embora, se você quiser saber mais coisas, você pode assistir o episódio anterior. Vamos entender, só para saber um pouquinho da sua formação, né? Até para o pessoal que vier assistir. Hoje em dia é muito importante você mostrar a autoridade em dias que tem muita gente. A gente estava falando em off aqui. Tem muito charlatão, tem muita gente vendendo coisas ou se apropriando de conteúdo de outros, né? Então eu acho que é muito bom também falar quem que é o profissional por trás, né? A sua formação. Ótimo. Bom, eu sou formada em enfermagem, especialista em ginecologia e obstetrícia e, posteriormente, tive a formação em especialidade na sexualidade humana e também especificamente na sexualidade feminina. E é importante falar sobre esse papel do sexólogo porque, assim, quando a gente observa as posições, né, eu tenho muita busca por pessoas que procuram para tratamentos emocionais, né, cognitivo, a gente trabalha sempre em grupo, em parcerias, porque cada profissional desempenha um papel importante e a gente tem sempre esse respeito ético, né, com cada atuação. Então, o ginecologista, ele vai tratar especificamente sobre a saúde reprodutiva, questões hormonais, né, dentro do contexto da saúde sexual. Um psicólogo vai tratar sobre contextos emocionais, traumas, né, feridas emocionais ou tratamentos que precisam se desprender ali emocionalmente. Um fisioterapeuta, ele trabalha na estruturação pélvica, estruturação muscular, né? Trabalha dentro da estrutura corporal e o sexologista ou a sexologista vai trabalhar especificamente nas práticas sexuais. Então, nós trabalhamos terapias para o desenvolvimento, a desenvoltura sexual e também a educação sexual. Interessante. E você falando aí, eu estava pensando como que também ainda existe muita ignorância, né? E quando se fala sexóloga, eu vejo muita gente, às vezes até... Eu lembro que tinha, ainda não sei se ainda tem, a Laura Miller no Altas Horas, e com a melhor da intenção educativa, mas sempre tinha perguntas de, né, sacanagem e tudo mais. O quanto você ainda vê nesse cenário pessoas entenderem mal essa profissão ainda? Existe ainda tabus com ela? Existe algum tipo de pensamento ainda que não leva tão a sério essa vertente, né, que você trabalha? Existe, até porque tem muitos, né? Até você citou inicialmente, tem muitos charlatões na internet. Pessoas que não têm uma formação na área e que fazem orientações por dedução. Inclusive, tem pessoas que vendem cursos por deduções, né? Na internet. Então, assim, isso cria um estigma da profissão e as pessoas acabam confundindo. Eu sempre falo que eu trabalho muito com a saúde sexual, então eu levo muito a sério isso. É um assunto que eu gosto muito de falar, abordo com muita naturalidade. Infelizmente, são algumas consequências do meu trabalho que sempre chegam a mim, algumas pessoas que confundem, né? Principalmente homens, né? Confundem as coisas, mandam algumas mensagens. Qual é o tipo de confusão? Por exemplo, eu recebo já recebi mensagem
pesada de cobrança de horas, né? Associando a sexologia com programas, com coisas do tipo. Já recebi isso. Mas eu sou muito ética na minha postura. Então, eu tento ser o mais educada possível e ser ética, né? No posicionamento para que a pessoa... Na verdade, assim, todas as mensagens... Já educa ela, né? Você não... Exatamente. E todas as pessoas que chegaram a mim com mensagens estranhas, elas se sentiram constrangidas, porque eu fui extremamente ética com elas. E quando a pessoa é sem noção nenhuma, aí recebe um bloqueiozinho, né? Porque aí já não tem como seguir. Mas assim, eu tento ser o mais educada possível, ética, para que a pessoa entenda que quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de algo natural do ser humano, né? Natural da nossa espécie e que deve ser tratada com respeito. Hoje, por se falar de sexualidade de uma forma tão banalizada, as pessoas entendem tudo de uma forma banalizada. E não entendem isso como algo natural e algo respeitoso do nosso corpo, da nossa origem, né? Sim. E eu acho que também as pessoas, igual você falou, é algo que é natural, né? E também há quem acha que não, que evita o assunto, que evita o tema, que fatalmente vai chegar um momento, principalmente na nossa fase de puberdade, né, que a gente está conhecendo. Eu lembro de colegas, amigos que eram privados, assim, a família evitava, tipo, tentava fazer o máximo para se afastar daquilo. Mas é uma coisa que inevitavelmente vai acontecer. E a gente estava falando também em off, né, que certas coisas, se não são vividas naquele período de descoberta, futuramente vai vir um tipo de cobrança, né? Sim. No seu trabalho, chega bastante históricos com esse tipo de vivência, né? A pessoa que reprimiu tanto as coisas e chega no momento que ela está sofrendo com isso? Muito. A gente tem uma geração, né, que é muito bem dividida, a geração 30+, e a geração sub-30, né? Mas as complicações, quando chega a nível aí da saúde sexual, elas são muito semelhantes e elas tendem a se repetir. Tem pessoas que acham que, por exemplo, a mulher fingir o orgasmo é uma coisa de mulher mais velha. Não, isso acontece também na casa dos 20 anos. O homem que viveu loucamente a sua sexualidade no começo, né, e depois decide ficar aquela sexualidade um pouquinho mais santa, mais intacta, depois dos 30 anos. Isso ainda acontece também. E nessa questão da vivência, é muito importante a gente citar que nós vivemos uma geração antiga onde a sexualidade ela foi bem aflorada, né? O movimento hippie trouxe muito isso, né? Uma sexualidade bem aflorada, a autodescoberta, onde as pessoas começaram a explorar de uma forma bem mais acentuada a sexualidade, abrir bem mais, né? E tratar isso com mais naturalidade. Hoje a gente vive uma geração um pouco diferenciada disso. Apesar de que a sexualidade ela está aberta em rede social, fala-se muito, nós temos uma geração que está escolhendo também se resguardar dessa abertura excessiva da sexualidade. Né? É bom dar luz a isso daí, porque naturalmente, como elas se resguardam, as pessoas não sabem nem da existência desse tipo de perfil. Sim, né? Exatamente. E é uma geração que tem crescido muito, viu, nesse conceito de jovens que têm guardado essa energia sexual para investir em outras áreas da vida e não se permitido viver uma sexualidade, né? A amplitude da sexualidade tem se resguardado disso. Isso é benéfico, mas também pode trazer alguns malefícios exatamente pelo ponto da partida da pergunta, né? Que é a pessoa não ter um equilíbrio nessas escolhas, né? E no futuro, quando viver uma vida que deveria viver uma plenitude sexual, na verdade, ainda está vivendo uma descoberta. Porque como se resguardou muito no começo, quando chega ali na fase que era para viver uma plenitude sexual, na verdade, ainda está descobrindo muitas coisas. Né? Eu até conheço histórias assim de gente que só estudou, assim que começou a carreira já casou, ou seja, é uma vida um pouco mais tranquila também sexualmente. Naturalmente também, inclusive os homens se queixam muito que casados não às vezes tem tanta frequência, e aí depois o cara caiu e nas tentações, eu acho que é daquilo que ele não viveu, né? Uma hora, sei lá, o corpo, a mente dele começou a trazer essas necessidades, e o cara botou tudo a perder, uma família por conta disso. E tem gente que perde muito mais, né? Sim. Perde família, perde carreira, a saúde, porque em algum momento, como que eu posso dizer, a pessoa desanda a querer viver aquilo que ela não viveu. Exatamente. E assim,
Um ponto muito importante, que eu trabalho muito nos meus conceitos de terapias e cuidados ali com individuais e também casais. A energia sexual é uma das energias mais fortes que existe no nosso corpo. Isso eu não estou trazendo em questão de misticismo, não, tá? Eu estou falando de hormônios, eu estou falando de estrutura mesmo da nossa fisiologia. A nossa sexualidade, ela mexe com todas as nossas células, com todos os nossos sistemas, com todo o nosso corpo. Então, quando a nossa energia sexual, ela é resguardada, nós conseguimos investir muito bem em outras áreas. Quando a pessoa, ela se abstém da sexualidade, para que ela volte a mentalidade dela, as energias, as forças dela para outra área, ela consegue desenvolver de uma forma sublime, porque ela canalizou aquela energia muito bem e conseguiu designar para outras áreas. Porém, precisa ter um equilíbrio, porque em contrapartida... Não pode ser uma privação não total. pode ser total, porque em contrapartida a sexualidade também é muito saudável. Sim. Ela desempenha hormônios do prazer, e isso, quando se descoberto, igual o exemplo que você deu, descoberto lá numa fase do casamento, né, que a pessoa começa a se libertar demais e não consegue encontrar aquilo no casamento e vai buscar fora, é porque aquela energia, ela já não está sendo mais canalizada. Ela descobriu aquele poder que ela tem, né? O corpo dela necessita, e ela começa a trazer numa abertura, assim, já de uma forma sem controle. Ela já não consegue mais controlar a energia dela. Então, o corpo começa a ficar dependente daqueles hormônios de prazer que são liberados somente com a sexualidade. Ele não consegue canalizar. E, consequência, isso é essa abertura excessiva da sexualidade. Isso que eu te contei, esse tipo de relato, ele é muito recorrente? Chega bastante? Muito, muito. Principalmente relacionado a pessoas que vêm de princípios religiosos. Sim. Que se abstêm, casa cedo, e se abstêm da sexualidade por muito tempo, né? Eu tenho muitos casos, principalmente de mulheres com frustrações de relacionamento sexual. Por quê? Não tem a vida sexual antes do casamento, né? Todo o critério dos princípios religiosos. E aí, quando casa... É o primeiro homem da vida dela? É o primeiro homem, é o primeiro contato. E, na maioria das vezes, não foi bem instruída sobre sexualidade. Porque ao mesmo evita-se tempo... o assunto, né? Ao mesmo tempo que a religião, ela prega sobre esse resguardo da sexualidade, ela não prepara a pessoa para a sexualidade. Que é um erro muito grande. Né? Então, assim, a pessoa vai ser resguardada, mas ela precisa saber o porquê, quando praticar e de que forma praticar. Se impõe um peso de pecado, de erro, de que o sexo é sujo, de que o sexo vai te condenar ao inferno, a pessoa, mesmo naquele ambiente já de casamento, onde é permitido para ela ainda vai levar esse peso emocionalmente. E, consequentemente, ela não vai conseguir se libertar sexualmente. Ela tá dentro do casamento, o que a igreja prega como correto, certo? Mas ela não consegue se libertar. Ela ainda não consegue ter aquele vínculo sexual que ela precisava. E aí, isso é muito comum nas mulheres, mas homens também passam por isso. Não consegue ter uma desenvoltura, não consegue sentir prazer, não consegue ter aquele encaixe, aquela adaptação sexual, porque a sexualidade também tem adaptações, né? Sim. Então, é uma dificuldade muito grande. A religião em si, ela precisa pregar os seus princípios, né? Sobre os conceitos, as crenças de que tem o tempo de resguardar, mas também precisa aprender a ensinar as pessoas a viverem a sua sexualidade em sua plenitude. Até porque é inevitável que isso vai acontecer, e o ideal é que a pessoa, no mínimo, tenha um nível de instrução a respeito. Sim, né? Exatamente. E completamente às cegas, porque essas pessoas vão, quando ela tem a primeira relação, ela está totalmente às cegas, né? Porque Exatamente. Tenta se privar, não se fala do assunto, falar do assunto é pecado e coisas do tipo. Também é muito comum. Muito, muito comum. Há pouco tempo eu até atendi um casal que os dois casaram virgens, né? Eu conto história, mas não conto o paciente, obviamente. Mas os dois casaram virgens, e quando eles começaram a se relacionar sexualmente, eles não estavam conseguindo ter aquele encaixe. Ele não sabia muito bem como trabalhar o corpo, né? Nunca tinha visto uma cena de sexo, não tinha sido orientado devidamente. Ela muito menos, né? Porque a mulher sempre é bem mais resguardada sobre isso. E então não estava tendo aquele encaixe. Para ela estava sendo uma coisa horrível. E ele, por ver que ela não estava gostando, ele também não estava. Então estava aquele relacionamento assim bem... Não Sim. era nem morno, era frio, porque eles não estavam conseguindo seguir uma vida sexual. E aí vem aquele peso, casou, precisa ter relação sexual. Mas como se tem uma relação sexual? Isso também é aprendido. E para quem não tem referência nenhuma, ela deve pensar assim, pô, será que sexo é isso? Né? E aí vem aquele peso, né? Principalmente pra mulher, vem aquele peso, não gosta, a importância não quer, da gente... começa a fugir. É importante a gente ter vivências para ter a própria referência, né? Sim. Referência de tudo, desde um parceiro ou uma parceira bacana, desde as sensações, desde o que é isso, o que é aquilo, né? E se você vai totalmente
cru, né? Para uma situação dessa, né? Mas que legal que procuraram ajuda, Sim, né? procuraram ajuda. Até porque estava se tornando uma coisa já, assim, era recém-casado, né? E estava se tornando uma coisa já de interferir em outras áreas da vida, né? Entendi. E o quanto... vamos agora trazendo... Claro que isso aí é um tema que sempre vai ser atual, mas hoje em dia, em tempos de inteligência artificial, TikTok, Instagram, coisas cada vez mais superficiais, efêmeras e muita informação, como que isso tem afetado a saúde sexual das pessoas? Tem muito conteúdo de sexo, mas até que ponto nessa velocidade, nesse excesso de telas, isso é bom ou não? Antigamente, as pessoas tinham que pagar para assistir filmes adultos, né? Uhum. Hoje em dia é só você abrir o celular, né? Tem todas as redes sociais, tem algum estímulo, tem alguma música que leve a isso, tem, às vezes, alguns vídeos que parecem ser inocentes, mas na verdade estão dando condução a isso, né? Então, a sexualidade hoje, ela tá muito fácil, muito acessível na mão de qualquer um, né? E a inteligência artificial tem sim trazido muita influência para isso, tanto que teve uma pesquisa no final de 2025 que trouxe ali que o maior índice de busca na inteligência artificial aqui no Brasil foi referente à sexualidade, como práticas de atividade sexual e também pessoas procurando tirar dúvidas sobre sexualidade com a inteligência artificial. Lembrando que a inteligência artificial ela trabalha por programações, né? Então as buscas vão gerando nela o interesse de concentrar mais informações para se dar dados, né? Mas não é nada preciso, não é nada individualizado, são informações generalizadas. Então assim, a inteligência artificial ela não vai curar a sua dor, ela não vai tratar aquilo que é íntimo seu, ela vai trazer uma informação generalizada, o que pode trazer também como consequência da pessoa não se identificar ou tentar praticar aquilo que recebe da inteligência artificial e não dá certo para sua vida. Sim. Em contrapartida, nós temos um outro público diferenciado também, que usa a inteligência artificial a seu bel prazer, né, para estímulos sexuais. Tem pessoas que constroem ali na inteligência artificial aquele perfil de pessoa perfeita aos olhos dela e param de se relacionar fisicamente com outras pessoas porque elas começam a se relacionar com aquela imagem da inteligência artificial. Isso são casos reais. Constrói ali, um exemplo, eu vou construir aquele homem perfeito aos meus olhos e eu não preciso mais me relacionar com outras pessoas, porque eu tenho aquele homem perfeito ali na inteligência artificial, vou pegar meus instrumentos de masturbação, me masturbo olhando a ele, relacionando com ele. Então não tem mais aquele contato físico e sim usando a inteligência artificial. Isso tem crescido muito. Fora do Brasil, isso é muito comum. Em outros países isso é muito comum e aqui no Brasil já tem chegado também. A possibilidade da pessoa criar o seu perfil e se relacionar sexualmente com essas pessoas. Nossa, e você também falou, ainda tem outros agravantes, a pessoa ainda usa os brinquedos, né? E eu tenho uma curiosidade também. O quanto o excesso, já que foi citado os brinquedos, o quanto o excesso de uso deles pode tirar a sensibilidade tanto da mulher quanto do homem, e quanto isso na hora que for ter uma relação verdadeira, o quanto isso pode afetar essa relação. A gente ouve muito falar sobre o uso dos dispositivos, os acessórios, como algo assim muito comum, né? É muito estimulado a esse uso. Mas quando a gente fala da saúde sexual, a gente pode sim ter um problema com isso. Porque os estimuladores sexuais, eles são para o uso do autoconhecimento e não para a efetividade de prática sexual. Uma vez que a pessoa acostuma o corpo dela com a facilidade de um vibrador, pelo amor de Deus, né? Qual pênis que vai vibrar na mesma vibração de um vibrador automático? Não tem como. E a mesma coisa são os estímulos pro homem. Se ele se masturba com a mão, a pressão da mão dele não é a mesma pressão de uma vagina. Sim. A força, a velocidade não é a mesma coisa. Os estimuladores, né, ali, as bonequinhas, os formatinhos, não é a mesma coisa. Então, os instrumentos, eles servem para autoconhecimento, às vezes para ajudar ali, né, num contato até intimista entre o casal e coisas do tipo. Mas quando a pessoa, não pode virar uma regra, né? Quando ela concentra o prazer dela especificamente para isso, se torna um problema, porque dificilmente ela vai ter prazer no contato físico. O corpo dela vai se adaptar àquele ritmo, àquela pressão, àquela textura, né? Tudo isso é uma adaptação. Então, o corpo, ele vai ficar suscetível àquilo que é mais fácil. O quanto é uma questão, assim, de sensibilidade tátil ou mental? É as duas coisas? As duas coisas. Até porque os órgãos genitais, eles possuem muitas terminações nervosas, né? O homem, ele tem em torno aí de 4 a 6 mil terminações nervosas na região peniana e a mulher chega até 10 mil. A mulher
tem muito mais sensibilidade do que o homem na região genital. Então, o estímulo na região genital é muito delicado, né? E é bem preciso. Tocou, vai ter um estímulo. Certo. E aí tem toda a questão neurológica junto também. Que é a própria... Eu acho que a pessoa vai até acostumando sem a figura masculina. Sim, né? exatamente. Ou Ou vice-versa. usa alguns estímulos, né? Também de Aham. vídeo, imagens, para ir ajudando no Então, processo. Eu perguntei do uso em si vamos dizer assim, da pornografia e do acesso fácil a conteúdos sexuais. Mas a própria, independente de ser a pessoa procurando o conteúdo direcionado sexualmente, de sexualidade, a própria velocidade que as coisas estão, o excesso de tela que seja, gente que é viciada em compra, ela também já tem um papel aí agravante também nessa situação também? Muito. Nós temos aí a comprovação de que as pessoas que fazem uso excessivo de tela, elas tendem a ter um desgaste mental mais acentuado que reflete fisicamente. Então, às vezes, aquele cansaço excessivo que se tem no final do dia não é nem tanto por excesso de trabalho, é psicológico pelo uso excessivo de tela. A tela, ela gera vício e dependência tanto como qualquer outra droga. Aquela estimulante, estimula demais, é excesso de endorfina, fácil, né, muito acessível, então ela gera um vício bem significativo. Hoje eu falo até para os meus alunos que o celular ele é uma extensão anatômica do nosso corpo. Se você perder um celular, você entra em desespero. É uma extensão anatômica. Você perde documento, você não se preocupa tanto. Mas perder o celular é uma preocupação imensa. Porque a gente tem muita coisa ali dentro, né? Então, assim, às vezes esse vício ele não é especificamente para quem é acostumado a ficar ali assistindo o vídeo. Mas o excesso de tela no contexto geral. As conversas em redes sociais, né? Ficar olhando compras, qualquer coisa que te estimule a ficar muito tempo na tela, acaba gerando essa endorfina excessiva no seu cérebro e de maior facilidade. Então, a consequência é um desgaste físico, onde não te gera propensão para uma atividade sexual ou até mesmo um contato humano, um contato físico. Sim. E a questão o que vem gerando a tal solidão afetiva nos dias de hoje? Nossa, bacana, porque assim, como nós temos uma geração que está muito voltada à tecnologia, ao uso de telas, né, o que a gente já comentou aqui. Ou até canalizar, como você disse, para outras Isso, práticas, até né? mesmo tentar controlar essa energia sexual para direcionar para outros fatores da vida, a solidão do relacionamento, ela tá cada vez maior. E não só em uma geração específica, tá? Isso a gente fala em todas as idades. Porque as pessoas, elas estão minimizando o contato físico pelos contatos de rede social. E antigamente isso era relacionamento de amizade, né? Se diminuía muito o contato de você sentar numa mesinha de restaurante ou de bar com alguém, porque você ficava ali o tempo todo nas redes sociais. Hoje isso está sendo voltado até para a sexualidade. As pessoas estão minimizando os contatos físicos porque estão muito voltados à rede social. E volta na temática do acesso, da facilidade de telas. Como a pessoa tem acesso ali à nudez, a vídeos de cunhos sexuais com muita facilidade, ela acaba tendo um estímulo muito mais prazeroso consigo mesma acompanhando essas telas do que em contato com outras pessoas. O que é muito comum a gente ouvir hoje em dia? É chato e cansativo conhecer outra pessoa. É cansativo você sentar, ter que falar de você, ter que ouvir a pessoa, começar toda aquele flertezinho do início. As pessoas estão cansadas disso porque estão acostumadas com uma vida rápida. Corriqueira, ninguém mais tem tempo de ouvir ninguém tem mais interesse em conhecer ninguém. Isso está se tornando algo raro. Nossa, e a parte boa para nossa geração... É a parte mais gostosa, exatamente, que era de conhecer. Né, pelo menos há quem aprecie, mas isso é o que eu apreciava, né? Mas que eu também acho isso muito triste, eu percebo, né? As pessoas fazem, às vezes, um grupo de WhatsApp e acham que estão reunidas porque estão num grupo. Exatamente. Eu vejo, hoje em dia você vê praças vazias, você vê, ou às vezes você vê pessoas, todas elas estão no celular. Eu faço minha culpa porque eu tenho o meu problema de excesso de telas, tenho que... E você tá falando, eu já tô pensando aqui, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para diminuir isso, né? Mas é um problema social, né? Sim. Que vem acarretando em várias outras coisas. Então a pessoa, vamos dizer assim, tá em contato virtual, mas a aproximação física, o fazer uma resenha com os amigos, tá cada vez mais difícil. Hoje em dia, infelizmente, eu percebo isso em mim. Às vezes alguém me liga hoje em dia, e claro que não é um contato físico mais. Não temos mais paciência de atender ligação, né?
Somos dois, eu também já não tenho muito. Porque a gente sabe da facilidade da mensagem. Você falando assim, eu tenho que me policiar. Todos nós. Uma vez que você entrou em rede social, você já tem uma dependência de tela. Todos nós temos um percentual grande de uso de tela. Não tem como a gente tampar os olhos e falar de outra. Todos nós temos. Alguns em excesso, outros conseguem controlar um pouquinho mais, né? Mas todos nós temos uma dependência das telas. Eu tava, por mim, não é nem de questão de cunho sexual. Mas eu tenho uma dificuldade enorme, ultimamente estou numa dificuldade enorme de dormir cedo. Às vezes eu tô com um sono e eu pego o celular 10 da noite e a hora que eu vejo tá quase 1 da manhã. E aí isso me dá, como eu tô acordado, me dá fome, aí eu vou na geladeira várias vezes, começo a comer porcaria, engordo, é péssimo comer antes de dormir. Então isso daqui, esse exemplo que eu tô dando é só o meu, mas acarreta em muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas. E sem contar que a luminosidade, né, das telas, ela mantém seu cérebro em atividade. Então, ele não apaga, ele não entra em relaxamento. Você não relaxa. Enquanto você estiver no celular, você não relaxa. Por isso que muitos especialistas falam que você tem que sair das telas 2 a 3 horas antes de dormir. Né? O que eu gosto sempre de falar para casais, trabalhar com casais, faça do seu leito um lugar sagrado. Faça do seu leito um lugar sagrado, isso é muito importante. Independente da prática sexual em vários ambientes de casa, mas faça do seu leito um lugar sagrado. Não vá para a cama mexendo no celular. Não faça isso, mesmo que já tenha tido ali o ato sexual em si, aí um pega o celular, outro, não faça do seu leito esse lugar. E não deixe pessoas estranhas sentar na sua cama. A cama é um lugar do casal, é um lugar de intimidade. Então, faça do seu leito um lugar sagrado. Somente vocês têm contato com aquele espaço. Não use celular na cama. Precisa responder alguém, precisa resolver alguma coisa, faça fora do quarto. A partir do momento que o casal vai para a cama, deixa o celular de lado. Deixa de usar telas naquele lugar. Tenha um ambiente, às vezes, de conversa ali, de alinhar coisas que vocês não conseguiram conversar o dia inteiro, de se tocar, de se olhar, mas faça do leito um lugar sagrado. Isso é muito importante. Verdade, tem razão. Você tá falando, eu tô observando tudo, eu faço tudo isso errado. Mas muita gente está condicionada a isso, né? Eu vejo desde crianças, a criança tá dando trabalho, o pai vai e bota o celular na mão dele. A gente ainda teve o benefício de viver uma fase que a gente não, né? A gente viveu um pouquinho a vida analógica. Então, vamos dizer, a gente tem um pouquinho a gente tem uma referência do que fazer e o que não fazer. Exatamente. Mas quem já tá com 3 aninhos com o celular na mão, um copo de Coca-Cola na outra, tá muito difícil, assim. Tá muito preocupante as próximas gerações, e também a gente tem que olhar pelo adendo que não tem nem como a gente julgar muito, porque a geração é geração tecnológica. Se a criança, ela não é estimulada a conhecer tecnologia, ela fica atrasada até mesmo no ensino. Porque muitas das escolas usam a tecnologia para a agregação do ensino. Então, assim, é inevitável. Não tem como a gente... O que é prejudicial é excesso. Tudo em excesso é prejudicial, né? Tem que ter tempo, controle. Dentro dessa educação mesmo tem que já colocar o uso consciente, né? O uso consciente, exatamente. Isso aí vem gerando também entre casais um burnout, assim, alguma coisa do tipo? Demais. Porque a gente vive numa geração acelerada, numa geração imediatista, né? Como a gente já conversou anteriormente, a sexualidade, ela exige ali um contato físico, paciência, ritmo, né? Para tudo isso. Então, esse contato, ele precisa ser minucioso. E o que acontece? Mulher esquenta bem devagar, né? Tem seu ritmo ali próprio. Às vezes o homem ele não tem paciência para isso. Se a gente for fazer um comparativo, o homem ele pode estar estressado e ele vai procurar sexualidade para desestressar, e a mulher é o inverso. Ela precisa estar tranquila para que ela tenha uma sexualidade plena. Se ela estiver estressada, ela não vai conseguir se envolver. Então a gente tem já dois seres que são totalmente diferentes para começar esse elo sexual. As influências do dia, as influências de trabalho, filhos, família, casa, tudo isso vai contribuir para que se tenha esse ritmo para chegar no final do dia ou num encontro específico, se esse casal vai conseguir ter esse contato diretamente. E quando a gente fala desse burnout do casal, é exatamente esse tempo de espera. Eu vou chegar cansada em casa, eu ainda vou ter que ficar fazendo todo aquele ritual do acasalamento, né, para poder ter uma sexualidade, eu não quero saber não. Então é mais fácil chegar, cada um deitar pro seu lado, virar de costas, dormir e pronto. Ou cada um chegar na cama, mexer no seu celularzinho, sentir os seus prazeres ali de tela e pronto, acabou. Então, quando a gente fala desse cansaço excessivo, né, desse transtorno que está se gerando no casal,
casal é exatamente pelo cotidiano. O excesso de tarefas e dessa vida corriqueira, tudo muito rápido, tudo muito prático. Aquilo que demanda tempo e dedicação se tornou enfadonho. Nossa, o cenário tá muito preocupante. Demais. Tá demais, tudo. Ontem eu tava vendo, falando com o pessoal do audiovisual, já tá fazendo série que são 10 episódios de 5 minutos. Caramba, será que toda a nossa vida vai pender pra virar um TikTok, né? Muito complicado, tá tudo... Eu não, que ritmo vai? Até onde vai isso? Até leitura básica, né? A gente vê pessoas aí que não conseguem fazer uma leitura básica. Se você escrever um textozinho, textão, né? Coisas mínimas, assim, já tem aquela preguiça de leitura. Então, isso reflete na nossa vida em todas as áreas. Tivemos um corte nosso aqui que rendeu mais de 300 mil visualizações, que era um corte muito bacana, e as pessoas, ele começa, né, ele tem uma virada, assim, né? Parece que é uma coisa no começo, mas ele é totalmente outra. 90% das pessoas que comentaram, deu mais de 300 mil visualizações, mais de 12 mil comentários. Eu acho que 90% era comentário totalmente estúpido de gente que não assistiu até depois dos 10 ou 15 segundos do vídeo. Nossa. Nitidamente você percebia que o que eles estavam falando não era referente ao vídeo mesmo, à essência do vídeo. Nossa, a interpretação tá cada vez mais caótica. Tá, né? Que absurdo. Cada vez mais caótica. E a gente estava falando do uso, né, da tecnologia já direcionada para sexualidade, mas o quanto que a própria tecnologia, não a tecnologia assim, eu entrar lá no celular e optar por assistir uma pornografia do que me relacionar. Tô falando quanto tem gente também já se saciando só pela tecnologia em si, igual você tá falando nos casais, e abandonando a sexualidade. Isso também é possível? Tem acontecido? Demais, demais. Porque a tela já sacia essa... ela sente prazer em assistir. Hoje a gente vê que quem tem nichos, né, de redes sociais específicas para aquele público, e quanto mais você consome aquele tipo de conteúdo, mais as redes sociais vão te direcionar a ele. Então tem pessoas que se satisfazem assistindo vídeo de bichinhos, tem outros que se satisfazem assistindo vídeo de culinária, assim como tem outros que se satisfazem com vídeos um pouquinho mais eróticos e assim por diante. Então a pessoa, ela sente prazer em assistir aquilo e ela perde tempo. Até recentemente eu estava com uma moça que ela estava falando para mim que ela ia dormir muito tarde, ela tinha muito problema, estava refletindo no relacionamento dela, porque ela não conseguia ter relação sexual porque estava sempre muito cansada, e ela ia dormir muito tarde porque ela ficava assistindo aquela novelinha das frutas no TikTok. Tem aquelas novelinhas de frutas, de legumes, sabe? Não, não conheço. Não? Que tem umas lá que faz os personagens de fruta. Eu também não conhecia, né? Porque eu não tenho essa visão de uso de TikTok, aí eu fui conhecer. Mas são as frutas, os formatos de fruta, que eles fazem uma historinha, tipo uma novelinha ali, que são as frutas. Aí a gente olha assim de longe, nossa, mas que coisa boba, banal. Mas a pessoa vai se envolvendo de um jeito com a história e tem um público imenso assistindo essas novelinhas. Quando eu fui olhar, tem um público imenso nisso. Então, assim... O que é óbvio pra gente não é óbvio pra todo mundo, o que é bobo pra um é de muito interesse pro outro, e tem gente que se satisfaz nesses nichos. E isso dali gera um prazer imenso. Porém, tudo gera um reflexo na vida cotidiana, e isso inclui sexualidade. Sexualidade não é uma temática aquém da nossa estrutura fisiológica. Saúde mental, saúde emocional, saúde sexual, elas andam junto. Então, tudo vai corresponder, vai conversar um com o outro. O que prejudica uma área vai prejudicar outras também. Sim. Nos seus cenários que você aborda com pacientes e tudo mais, eu acho que chega muita coisa, igual a gente está falando aí, né, o uso de telas. Eu acho que às vezes tem que ser um trabalho multidisciplinar, né? Você tem que linkar ele a uma psicóloga, porque essa pessoa tá... Sim. Né? Até quantos especialistas são às vezes necessários? Você já se viu em algum trabalho, alguma empreitada, aquela difícil, vamos dizer assim, que você teve que envolver um corpo ali quase de especialistas? Isso acontece bastante também? Eu já cheguei de encaminhar o paciente para psiquiatra, não para psicólogo, direto para psiquiatra.
Eu já solicitei essa busca por esse auxílio, porque quando a gente vê, como eu falei no começo, né, a gente tem um respeito ético. Eu vou até onde minhas pernas alcançam. Eu não vou invadir o espaço que é de outro profissional, de outro colega, né? Cada qual no seu departamento. Então, quando eu identifico que tem coisas assim que já fogem da normalidade, que precisam de um tratamento psicológico, né, um tratamento psiquiátrico, aí é um encaminhamento para outros profissionais. E, para ser bem sincera com você, a maioria dos casos são assim. Precisam de um encaminhamento, de um acompanhamento, ou para os critérios emocionais, ou para o psicológico de uma forma mais profunda mesmo. E o que é mais recorrente? Geralmente, num caso desse, tem coisas a ver com o passado, com a vida da pessoa, questões socio... A gente tem muitos casos de abusos que foram sofridos, né? E que isso geram traumas na vida adulta, pessoas que têm nojo sexual, pessoas que têm aversão à sexualidade. Eu já tive uma paciente que me procurou uma vez que eu fiquei bem preocupada. Ela me procurou e depois ela sumiu dos atendimentos e eu fui atrás dela novamente porque eu fiquei muito preocupada porque ela falava que ela se sentia prazer só quando ela pisava no órgão genital masculino. E ela falava, ela era bissexual, né? Então ela se relacionava a homens e mulheres, mas com mulheres ela era muito delicada, ela tinha um prazer com mulheres, assim, totalmente diferente. E ela gostava de se relacionar com homem, mas ela gostava de pisar, de amassar, de apertar. Ela gostava de ter ver o homem tendo aquela sensação dolorosa no ato sexual. E aí isso pra ela gerava prazer. E ela falava assim que ela já teve orgasmo só fazendo esses atos mesmo, de ter que machucar o homem mesmo e direcionado no órgão genital. Muito preocupante. Sim, e aí quando eu fiz, né, eu faço toda a coleta de anamnese, que é o histórico e tal, quando eu fui fazer a busca do histórico dela, ela já tinha passado por abuso sexual. Tinha passado por abuso do padrasto, do tio e de mais outra pessoa da família. Então, eram todos do meio familiar. E ela cresceu com isso de contar e as pessoas não acreditar e trazer isso como uma normalidade. Então, ela foi aprendendo que o órgão genital masculino era algo que precisava ter esse peso na visão dela, né? Ela queria se relacionar com o homem, mas ela não conseguia se desprender dessa aversão que ela tinha pelo que ela tinha passado lá no histórico anterior dela. E aí, quando a gente tocou nesse ponto, né, que foi ali só na coleta de informação, porque não é da minha competência trabalhar essa área, mas quando a gente precisou trazer esse histórico dela, ela deu uma sumida das consultas. Né, porque era uma ferida dela. E aí eu fui atrás dela, porque eu vi o quão preocupante era essa história. Eu fui atrás e eu encaminhei para uma colega que é psicóloga, trabalha muito com essas dores mais profundas, e eu encaminhei para essa colega para que ela continuasse o tratamento, e ela realmente continuou. Eu falei para ela, isso já foge do que você quer comigo, né? Não é uma questão do trabalho ali da sexualidade em questão física, comportamental, já é uma questão emocional, é algo que precisa ser tratado com um especialista da área. E ela continuou esse tratamento, né? Então, assim, tem casos que fogem da nossa competência, assim como eu acho que é muito sábio do profissional identificar até onde ele pode ir. Sim. É muito sábio. A gente tem que entender que não é tudo da nossa competência, e se eu não souber administrar alguns casos, eu posso acabar complicando a situação no lugar de ajudar. Né? E aí a gente entra nessas vertentes que se tem nas redes sociais, que tem muita gente ensinando tanta coisa e que geram tantos problemas, Murilo, que você não tem ideia. Gera muito problema. Acaba que às vezes vocês estão tratando até mais colaterais de mau uso, né, dessas informações do que até... Muito, muito. Quer ver um exemplo? Mulher que tem problema com orgasmo. A mulher que não consegue ter um orgasmo. Aí ela vai na rede social, ela acha lá uma pseudo-influenciadora que vende alguma coisa, faz isso porque você vai acontecer, você vai conseguir. Aí tem lá aqueles vários comentários falsos, que a gente sabe que hoje acontecem, né, nas redes sociais. Vários comentários, não, porque pra mim foi maravilhoso, porque eu consegui, tarará. A pessoa vai lá e compra o curso. Tem até pessoa que fala que fez, né? Grava vídeo. Isso, que fala que fez, né? E hoje a inteligência artificial engana muito também nisso, né? Aí a pessoa vai lá, a mulher compra aquele curso, ela faz, não dá certo pra ela. Você imagina a frustração de uma pessoa que já tem aquele problema, ela comprou, viu ali que tem muita alegação de que dá certo, ela praticou e pra ela não deu certo. Então a frustração que chega pra mim dessas mulheres é muito grande, porque assim, eu vejo que outras mulheres conseguem, o problema está em mim. E tem gente que começa a se culpar, né? Traz um peso muito grande. Exatamente. E aí a dificuldade ela duplica, porque aquilo que era básico para ser trabalhado no começo, agora já envolveu também o emocional dela. Então isso fica muito mais complexo para se tratar. Então a minha principal orientação sempre é: busque profissionais
profissionais qualificados. Não busque qualquer informação que se tem nas redes sociais, a facilidade que se tem das disponibilidades em rede social, né? Porque isso pode prejudicar alguns quadros. Eu também já entrevistei especialista aqui de saúde sexual masculina. E ainda é assim, ele falava muito que os homens só procuram ajuda quando a coisa tá muito comprometida. Ainda é assim, o autocuidado ainda é muito mais procurado, é muito mais da parte da mulher. O que chega de questões masculinas para você? Quando a gente fala da sexualidade em prática, eu acho que o homem ele tem mais uma abertura de procurar o sexólogo do que um profissional da área física em si, né? Certo. Então, assim, a saúde corporal dele, ele tem mais dificuldade de procurar. Mas quando se refere à sexualidade, o homem tem uma busca bacana sobre isso. Fala mais, é mais aberto. Eu tenho alguns que procuram, tem muita busca masculina, que procura sobre o desempenho, sobre como agradar. Tem muita preocupação dos homens tentando agradar as mulheres, fazer com que as mulheres cheguem ao orgasmo. Tentando se conhecer, tem um público que está bem mais interessado nisso. Eu tenho, sim, bastante busca masculina sobre essas procuras, tanto em satisfação da parceira, quanto também do autoconhecimento. O problema, então, está quando é uma questão mais física, né? Principalmente homens que têm, principalmente, disfunção, coisas do tipo. Exatamente. Aí tem uma dificuldade de busca. Que é o que também, se eu identifico que tem algo que precisa de um tratamento, né, médico, também faço encaminhamento, orientação. Interessante, né? Nossa, e como que o homem é besta, né? Nesse sentido, né? Às vezes a questão física ali, e às vezes ele fica até naquele pensamento, né? Será que é físico? Será que é psicológico? Sim. E às vezes a relação dele tá indo por água abaixo, e aí tem que... quando eu entrevistei aqui o Dr. Anderson, ele falou que chegava ao ponto da mulher procurar ajuda pro marido, porque ela já estava desconfiando. Ou ele me trai, ou ele não gosta mais de mim. Então, tipo assim, o cenário era todo péssimo pro homem, né? Isso bastava ele se comunicar, né? Sim, exatamente. E aí, porque assim, a gente tem aquele mito também social, né? Que o homem sempre tá propenso à sexualidade. Quando o homem, ele não tem interesse sexual, a mulher a mente dela vai viajar para N fatores, né? E, na verdade, pode estar relacionado com a saúde física, a saúde prostática, né? A próstata do homem interfere muito nisso. Hormônios masculinos. A gente fala muito da hormonação feminina, mas o homem também precisa de estímulos de hormônio. Então, precisa de atividade física. O homem também tem problemas psicológicos e emocionais. Tanto que a gente tem aí um alto índice de doença mental em homens, que é pouco falado, porque o homem quase não procura ajuda para isso. Então, homens também têm problemas. Homens não estão propensos à sexualidade a todo momento. E isso precisa ser conversado e ser entendido, sim. Também entrevistei aqui também já uma perita criminal, e ela falou que muitos criminosos, desde abusadores ou até que fazem crimes violentos, né, sem cunho sexual, muita coisa também está relacionada a questões sexuais, a traumas, desde traumas de infância a coisas mal resolvidas, ou o autoconhecimento, né? Sim. Homens que foram, às vezes, disciplinados, né, dessa forma, com esse peso da masculinidade, ou até mesmo traumas que vivenciaram, porque o homem também passa por abusos sexuais, é pouco abordado isso, mas a gente tem visto muito nas mídias ultimamente também sobre isso. Meninos também sofrem abusos sexuais. Mulheres também podem ser abusadoras, tá? A gente tem esse mito muito grande, sempre voltar a atenção para o homem, mas mulheres também podem ser abusadoras. Então, o homem também pode crescer com esse adoecimento mental por abusos que ele viveu durante alguma fase da vida. O patriarcado, né, que é uma coisa complicada, mas ele foi uma cortina de fumaça há muito tempo para os próprios problemas do homem, né? Sim. Então, claro que é necessário a questão feminista e tal, mas ele foi uma cortina de fumaça que escondeu os próprios problemas do homem, que beneficiavam o próprio machismo, o patriarcado, né? Uma doutrina masculina que acabou abafando a saúde do próprio homem, isso, né? O homem não tem coragem de se expressar, né? Ele não procura ajuda, ele tem que ser aquela coisa, a pressão, né? A pressão social, que às vezes vem desde família, né? Que você tem que ser o provedor, que você isso, que aquilo, que você não pode falhar, que é você que manda, né? Então, muita coisa, se você for parar para ver, até cultural, né? E sempre ela... Essas coisas todas tem que ter muito equilíbrio, né? Porque assim,
a mentalidade masculina, ela é diferente da feminina, tá? Eu vou trazer até um adendo que é polêmico aqui. Falar essa coisa, a mulher pode fazer tudo que o homem faz. Não é verdade. Tá? A psicológico masculino é diferente da mulher, os hormônios femininos são hormônios diferentes do homem, né? Então, assim, são contextos de estrutura fisiológica, isso eu tô falando de forma fisiológica, são diferentes, né? Então, assim, o homem, quando ele é estimulado, alguns fatores como de provisão, atividades físicas, atividades braçais, isso vai estimular a maior produção de testosterona nele. Então, ele vai ter uma masculinidade mais aflorada, ele vai ter propensões maiores à sexualidade, mas a gente precisa ter equilíbrio, entender que o homem, ele é um ser completo e integral também. Ele é constituído de sistema endócrino, que são os hormônios, físico, muscular, mental e emocional também. Então, o homem também tem adendos emocionais que precisam ser cuidados, ele também tem adendos psicológicos que precisam ser cuidados. Então, quando a gente fala desse passado aí, onde foi implantado esse machismo, né, como uma cortina de fumaça, é porque ensinou os homens a esconderem outros lados da vida dele e colocar em cache só como essa aparência masculina forte, aquele paredão que não sofre nenhum dano e que não é verdade. Homem também tem problema mental, homem também sofre emocionalmente. Sim, e ele não pode expor uma fraqueza, né? Não vou dizer uma fraqueza, não pode expor, às vezes, um sentimento que vem isso como uma fraqueza. Exatamente. Né? E hoje, assim, por mais que se tenha amplitude dessas falas, né, e que tenha sido empregado aí, vem sendo empregado de uma forma muito aberta, mulheres que se intitulam como mulheres modernas e mais abertas mentalmente também podem pesar isso ainda sobre o homem, tá? Porque essa questão, quando a gente fala da sexualidade em si, se o homem não corresponde sexualmente, a gente vê em rede social mulheres até que fazem piadinha com isso. Então, existe esse peso grande de ambas as partes, né? Por muito tempo, a mulher foi alvo de chacotas sexuais. Sim. E hoje isso está revertendo também para a visão masculina. Sim. E isso mexe com o emocional e psicológico de todos. Se não era bom no passado, quando era envolvido somente a mulheres, hoje também não é bom, nem para homens nem para mulheres. Do jeito que a sociedade está em mudança e a mulher tomando seu espaço, é até natural, é um colateral, vamos dizer assim, do espaço que a mulher vem ganhando, pela opressão que é até de se esperar, né? Mas é inevitável que nessa adaptação que a sociedade vai tendo, gera esses conflitos, né? Sim, exatamente. Esses conflitos de gênero, né? Exatamente. E aí tem quem é pró, quem é contra, né? E a gente vai naquele princípio do respeito individual. Quem quer fazer coisas aquém, né, do que cada um é livre para fazer o que quer, né? Então, se eu acho que eu como mulher posso fazer isso, eu faço, eu tenho o direito de fazer. Se eu como mulher quero ser mais aquela nível tradicional, tudo bem também, é meu direito. Então, cada mulher tem direito de viver da forma que quer, cada homem também. O homem quer ter aquele, desde que não fira princípios, né? Não passe por cima de valores, porque quando a gente fala da masculinidade, a gente também tem aí uma margem muito complexa para se falar, principalmente aqui no nosso estado, né? Que está liderando rankings terríveis aí no nível de feminicídio. Então, desde que a masculinidade não fira outros princípios, não coloque em queixa aí outros gêneros, né? Cada um tem a liberdade de viver como se quer e como se pensa. O critério é respeito, né, em todas as áreas. Sim. Eu estava com uma pergunta na agulha aqui, esqueci. Mas lembrando de uma outra que estava aqui, voltando a falar da questão da energia sexual, né, e quanto ela é importante. Tanto que existem as terapias, né? São milenares, então. Isso não foi uma coisa inventada, um coach aí que inventou um negócio, né? O quanto você como uma mulher, porque tem até quem considere pseudociência, algo do tipo, que é contra, que fala que também é, quanto você como uma pessoa que educa, que quer ensinar, também recomenda algum tipo de terapia nesse sentido? Você aprova? Qual é a visão que você tem sobre esses métodos alternativos, né? Eu sou muito pró-terapia, principalmente terapias naturais. Porque fármacos, ele pode até te ajudar, porém ele não é um tratamento, né? Fármacos em geral, ele vai fazer ali o bem-estar daquela situação onde você tem um problema. A terapia, ela entra como um tratamento, né? Assim, que vai te acompanhar por um processo, o resultado pode vir de uma forma mais letárgica, mas ela vai vir trazendo solução para aquela causa, não vai abafar aquela causa. Sim. Por exemplo, você tá com dor de cabeça, você toma um analgésico para dor de cabeça, você toma uma medicação ali específica para isso, você vai diminuir a dor de cabeça, mas você não sabe o que tá causando
causando. Se tiver uma coisa mais profunda, ela vai surgir de novo. Então, você não curou. Você só minimizou aquele efeito. É o que o fármaco faz. As terapias não. Elas vão na raiz do adoecimento e elas vão tratando especificamente aquilo até que você tenha uma melhoria do quadro, né? Então, a terapia... As terapias naturais, assim, que eu sou muito fã, tem muitas delas que contribuem muito para o desenvolvimento sexual. A gente tem aí a massagem tântrica, que ajuda muito no autoconhecimento, né? É muito importante. Eu acho que é aconselhável até que todo casal, pelo menos uma vez na vida, desenvolva junto uma massagem tântrica. Aprenda a desenvolver isso pelo autoconhecimento e pelo conhecimento do parceiro também, para entender as sensibilidades. Porque, às vezes, aquilo que você acha que está dando prazer pro seu parceiro ou para sua parceira, na verdade, na visão dela, não é não. Então, é importante conhecer essa sensibilidade, esse carinho, esses toques mais intimistas para conhecer o corpo do outro, né? Então, a massagem tântrica, ela é muito boa. A massagem convencional já gera um elo físico tão importante, já libera pontos energéticos no nosso corpo, assim, tão sensacionais, né? Tem aí a acupuntura também, que consegue liberar alguns estímulos no nosso corpo. Tem uma que eu gosto muito de trabalhar, que eu trabalho muito com as mulheres, que é a liberação do quadril. Inclusive, tenho novidade sobre isso, né, futuramente, para quem me acompanha nas redes sociais, a gente vai ter uma novidade sobre isso. Mas o relaxamento da estrutura pélvica, ela ajuda muito a mulher a chegar no orgasmo e também a ter uma desenvoltura melhor no ato sexual. Então, são práticas muito simples, que não precisa de inserção medicamentosa, não precisa trazer coisas muito profundas, né, ali dentro da questão fisiológica. Pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e trazem resultados significativos. Porém, o que é importante? Entender que as terapias, elas não vão desenvolver resultado da noite para o dia. Fiz uma vez e já vou ter resultado. Até pode ter uma melhoria. Tem casos que alguns pacientes que relatam uma melhoria. Porém, ela é temporal, ela é cronológica. Quanto mais se pratica, mais resultados se tem nas terapias. Interessante, né? E dos dois gêneros, assim, não estou perguntando de maneira negativa, mas existe algum que é um pouco mais complexo devido à própria natureza, a biologia dele, ou não? É igual, assim? Complexo para prazer. Para trazer, e o que gera também até uma dificuldade a mais para tratar, vamos dizer assim. Para tratar. Feminina, com certeza. Não, e não é questão de preconceito, não. Sim. Isso é natural, é biológico mesmo, é fisiológico, né? A mulher, ela, apesar da mulher ter muito mais sensibilidade na região genital, o prazer feminino, ele envolve, eu costumo dizer que são 3 fatores importantes, tá? Que envolvem ali o prazer feminino. Primeiro, um que a gente ouve falar muito: se a mulher não estiver bem mentalmente, ela não chega ao orgasmo. Isso a gente ouve falar muito, porém não é o único fator. E, de fato, a mulher precisa estar bem mentalmente. Ela precisa estar ali equilibrada, ela precisa estar voltada para a sexualidade. Não tem como ela entrar na atividade sexual pensando em escola de filho, pensando em conta. Não tem como. Ela tem que estar entregue ao momento e tem que estar relaxada mentalmente. Esse é um dos pontos. Segundo ponto, ela tem que ter um contato e um encaixe com o parceiro. Ela tem que ter essa intimidade com o parceiro para que o parceiro também tenha liberdade de chegar aos pontos estratégicos do corpo dela. E terceiro ponto, que é muito importante, que aí a gente não pesa nada referente a ninguém e sim a própria responsabilidade do autocuidado da mulher. A mulher que estimula a região core, que são os músculos baixos da região abdominal, ela tende a ter maior possibilidade de chegar a um orgasmo com mais facilidade. Hoje, uma das queixas principais das mulheres: não chega ao orgasmo com penetração. E isso pode estar muito relacionado à falta de preparo da região pélvica. Nem sempre é o único caso, mas muitos deles podem ser isso. Uma mulher que é sedentária, ela tende a ter menos possibilidade de orgasmo. Uma mulher que tem acúmulo de tecido adiposo na região abdominal, ela tem menos possibilidade de chegar no orgasmo. Por quê? O orgasmo, ele é hormonal, ele é psicológico, mas ele também é fisiológico. Para que a mulher tenha orgasmo, ela precisa ter concentração sanguínea na região pélvica. Se tem acúmulo de gordura, esse sangue chega com mais dificuldade. Se a mulher não tem uma movimentação adequada no quadril, esse sangue também chega com mais dificuldade. Então, isso pode retardar o orgasmo feminino. Então, são fatores que são importantes ser trabalhados juntos. Faz sentido você falando. Eu lembro de algumas experiências que eu tive com parceiras e tudo mais. E a mulher, cada uma tem um padrão no orgasmo, assim, muito... Tem umas que tem só um, mas é o orgasmo dos deuses. Tem umas que tem vários durante,
né? Tem que fazer toda uma preparação, tem metódica, toda a metódica para ela chegar. Isso significa que ela se conhece, ela sabe que aquele é o jeitinho que ela chega Perfeitamente, lá, né? Perfeitamente. E eu lembro do nosso primeiro bate-papo, você falou que o homem e a mulher, a origem do estímulo dele é diferente, o homem é totalmente físico, é isso? O homem, eu falo, o homem é aquele fogãozinho elétrico, né? Apertou, pá, ativou. A mulher já é a lenha. Vai devagar, o estímulo é diferente, a mulher tem que estar envolvida. O homem, ele tem um índice de fluxo sanguíneo muito grande na região peniana, né? Então, ele tem, uma vez que ele ativou sexualmente, você falou que ele até tem uma a gente propensão acamada, mais rápida. né? Eu lembro Sim. quando você era... O homem é mais fácil de ter essa ativação. Se ele estiver saudável, ele vai ter uma ativação bem mais fácil. A mulher não. A mulher, ela vem de uma forma mais cronológica. Precisa ter estímulo, precisa ter cuidado, ela precisa estar envolvida ali naquele momento. Sim, até porque a gente está falando complexo, né? Não, com todo respeito, não complexo no sentido negativo. No melhor. Vamos dizer assim que Deus fez a mulher mais elaborada, né? Para que ninguém leve a gente a mal, né? No que a gente falou. Né? Interessante essas questões assim, e eu estou muito interessado na questão do Tantra, assim, para você saber canalizar essa energia, assim, né? Vou procurar entender. Já fiz uma vez, vou falar agora, olha só o que eu estou expondo, meu Deus, eu nunca me expus assim, cara. Mas eu vou falar, eu ganhei uma vez aqui de uma convidada que veio aqui, como que é o nome dela, Vini? Bárbara de la Rovere, uma coisa assim. E o negócio é muito interessante mesmo, né? Talvez eu deveria fazer mais vezes, porque eu não tô... eu vou falar, um pequeno desconforto que eu tive foi o de ficar totalmente exposto, entregue a uma pessoa, né? Mexendo no meu corpo. Então eu não sabia lidar muito com isso, porque demora para relaxar. O meu hábito, né, natural era uma reciprocidade, né? Não, então a parte que ainda, vamos dizer, que até me incomoda, talvez, de procurar novamente isso, é essa, que eu não sei lidar muito com a alguém. Exposição. Com essa exposição, exatamente. Quando você falou, por exemplo, dessa coisa para casais, também eu achei bem legal. Só que o meu tabu é se entregar para uma ocasião dessa. Esse tipo de relato chega também para você, alguma coisa desse tipo? Demais. E hoje... Sim, porque é uma sensação para mim vulnerável, entendeu? De vulnerabilidade. E assim, a Tantra, ela precisa, o profissional que desenvolve, ele precisa ter esse limite, né, de cada indivíduo. Porque é muito normal a pessoa chegar numa massagem tântrica e ela tá mais fechada, exatamente com a exposição. Então, ela precisa começar por processos, né, até que a pessoa se sinta em liberdade de realizar. Inclusive, tem profissionais que realizam a Tantra sem a exposição da nudez. Conseguem desenvolver sem a exposição da nudez, porque vai canalizando ali os pontos de energia e fazendo com que a própria pessoa primeiro centralize o seu corpo, identifique o seu corpo, para que ela vá tendo liberdade e entenda o seu corpo como algo natural, para que depois tenha essa exposição. Gera primeiro esse autoconhecimento para ela... Para depois ir desenvolvendo essas práticas, né? E quando você trabalha em casal, você já está com alguém que conhece seu corpo. Então tem mais liberdade de se trabalhar. Entendi. Você até falou que é adepta também, né? E, inclusive, tem gente a quem confunda, né, o trabalho pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho desse lado também? Sim, é porque, assim, eu tenho, né, a formação de desenvolvimento tântrico, mas eu não desenvolvo profissionalmente, vamos né? deixar isso claro. Então, assim, já tive muita procura de pessoas que me procuram para desenvolver a Tantra, mas eu não desenvolvo. Em prática, eu não desenvolvo, né? O meu critério profissional é outro, tá mais relacionado com a educação sexual e também com as orientações, né? Eu não desenvolvo as práticas efetivas, a não ser com mulheres, sobre o relaxamento e soltura de quadril, né? Que é isso eu desenvolvo diretamente com as mulheres. Mas desenvolver a Tantra, não. Sou adepta, tenho a formação em Tantra, mas não desenvolvo profissionalmente. Ótimo que você tem um conhecimento de causa, até porque você indica, né? Assim, são técnicas que eu uso a favor do tratamento, né? Que é a Tantra, Yoga, que também ajuda muito, né, no controle respiratório e também nesse relaxamento corporal, muscular. Então, ajuda muito na busca pelo orgasmo, pelo prazer.
E o autoconhecimento. Então, são pontos fundamentais para o desenvolvimento da sexualidade. A gente tava falando metade do tempo aqui conversando, grande parte foi de preocupação com o momento da sociedade. Mas também, ao mesmo tempo, a gente vê um movimento muito grande de busca de autoconhecimento, né? Muito. Muitas vezes, infelizmente, até pelos meios errados. A gente vem vendo, igual a gente falou, charlatão, gente que, sei lá, faz ou meia dúzia de cursos, ou faz só um curso de como enganar as pessoas, né? Como se diz, neurolinguística, coisas do tipo, manipulação, né? Algo do tipo. Faz sentido essa visão que eu tenho? Eu tenho a impressão que as pessoas têm buscado mais esse autoconhecimento. As pessoas até brincam, todo mundo fala, é porque eu tenho TDAH. Às vezes a pessoa não é laudada, mas ela já deduz, né? Laudo da moda, né? O Cada laudo vez da é um moda, laudo da moda. E usando isso como muleta também, mas eu vejo, vamos dizer assim, da metade dos 2010 para cá, uma guinada muito boa assim, de pessoas, pelo menos, Sim. mesmo que fazendo errado, mas buscando. Sim. Faz sentido? E ainda teve um ápice muito maior na época da pandemia. É. Porque as pessoas em casa, elas faziam muito mais buscas sobre isso, né? Tentavam estar mais inteiradas desses assuntos. Faz muito sentido, porque a gente tem muitas pessoas que buscam de uma forma rápida, fácil, né? E tem muita coisa que é atrativa nas redes sociais, né? Aí nas redes é muito atrativo, chama atenção, a pessoa vai lá, compra aquele curso, faz tal coisa. Com o próprio estímulo da velocidade, né? Sim. Não. Rápido, prático, ela não quer um processo, ela quer algo pronto. Ela quer algo pronto. E aí, assim, a gente volta no ponto primordial, que é: quem é essa pessoa que está ofertando esse curso, essa informação? Da onde está vindo essa informação? A pessoa, ela tem habilidade realmente? Porque uma coisa é você compartilhar suas experiências profissionais. Outra coisa é você ter formação para lidar com as experiências dos outros. São conceitos totalmente diferentes. Então, às vezes, a pessoa está expondo as experiências dela, aquilo que serve para ela. O que acaba gerando frustração para aquela outra que compra o produto e não consegue ter o mesmo desenvolvimento. Sim. Não consegue ter o mesmo critério. Então, isso é um ponto muito importante que a gente precisa também saber, filtrar. Quem acompanhar, o que fazer, esse comparativo, né, de porque deu certo para aquela pessoa, ela tá vendendo por isso. Calma lá, o seu corpo é diferente do dela, a sua estrutura é diferente, o seu ponto de partida sexual é diferente do outro. Então, cada indivíduo, ele é integral. Quando a gente se coloca dentro de uma caixinha onde todo mundo tem que fazer igual para ter o mesmo resultado, aí a coisa começa a desandar. Sim, muito bom. E durante vem vindo e eu tô com o pensamento tão acelerado que aí eu já venho outra pergunta e eu esqueço. Tem alguma coisa que a gente está deixando de abordar aqui que já vai vir, vai voltar. Volta. Voltei, lembrei. Essa questão, até curioso, né? Eu vou em breve procurar ajuda para ver a possibilidade de ter TDAH, né? Eu já desconfiava e recentemente eu vi uma postagem que mostrava 10 características de quem tem TDAH, né? Eu gabaritei o negócio. Aí eu falei, não, agora eu vou pelo menos, não vou me laudar por isso, eu vou buscar, né? E ali falava, pensamento acelerado, pensar demais. Às vezes você quer fazer uma coisa, mas o seu pensamento acelerado, ele já põe 20 outras hipóteses na frente e você já elimina a possibilidade de fazer aquilo, entendeu? E aí eu fiquei depois pensando, né, enquanto você falava, o quanto pessoas que têm esse perfil, esse padrão, vamos dizer assim, voltado naquela questão que as pessoas estão sem paciência de conhecer, de conversar, de flertar, que era tão bacana, né? Quanto faz sentido, né? Porque nos dias de hoje, já com esse pensamento acelerado, com várias constatações, vamos dizer assim, de TDAH real, e quantas pessoas têm TDAH e não sabem que tem, somadas a esse cenário atual. Então, tipo assim, o que ela tá pensando ali? Não, vou ter que sair com a pessoa, hoje em dia todo mundo tá meio duro, vou ter que gastar, vou ter que levar ela. Isso eu tô falando no pensamento masculino, né? Então, vai que não dá em nada. Vai que não dá em nada, a pessoa já tá pensando, né? É igual o cara que compra o carro já pensa, não, mas esse da carro, se eu comprar ele, eu vendo ele bem depois. Mas a pessoa já tá pensando assim, e se privando porque ela já coloca tudo antes.
Aí passou a fazer mais sentido, né? Para mim, Sim. na minha percepção aqui. Tô tentando espremer aqui, tentando falar isso que eu penso tanto. Vamos desculpar aí, pessoal. Eu penso tanto que às vezes eu fico tentando achar a As melhor palavras maneira certas. de falar, né? Isso faz sentido, ainda mais toda essa questão que a gente tem. TDAH acho que sempre existiu, a diferença é que a gente descobriu ele recentemente, né? Uhum. Então se não fosse, hoje em dia dá para colocar todo mundo em caixinhas, né? Uhum. Fulano é do TDAH, fulano é hiperativo, fulano Uhum. tem isso, tem aquilo. Vamos ver se eu consigo explicar onde eu quero chegar. Nesse cenário com tanta informação para pessoas que têm essas questões que nós temos, né, de TDAH e tudo mais, tudo fica muito mais complexo, né? Tudo mais. Tipo assim, ó, para mim, com pensamento acelerado, ficar vendo telas. Nossa, eu tô estimulando, eu tô piorando isso muito mais, eu tô multiplicando os danos disso, né? O quanto para outros, né? Tem pessoas descobrindo que tem autismo, até que ponto, né? Até vamos devagar aqui um pouquinho, fugindo um pouquinho da questão da sexualidade, mas falando um pouquinho da questão social, antropológica, o quanto, até que ponto a sociedade vai chegar fazendo tudo de maneira superficial, tudo de maneira rápida. O que você acha disso, né? Claro que você percebe o quanto isso vem impactando na questão sexual, mas é muito maior isso, né? Muito maior. As doenças mentais, elas podem ser genética ou elas podem ser adquiridas, né? E se a gente for levar em consideração o estilo de vida que a sociedade atual tem seguido, nós já temos casos aí de mais da metade da população com desenvolvimento de doenças mentais. Certo. E isso cada vez vai se agravar mais. Então, às vezes, não é uma questão genética, uma questão que seja sempre teve, mas vai se desenvolver ao decorrer do tempo. A gente tem uma vida extremamente acelerada, um pico de estresse terrível. Se sair agora daqui, você pegar um trânsito, você já fica estressado. Aí é o uso de tela, é problemas pessoais, é problemas emocionais, é convívio com pessoas que está cada vez mais difícil. Então, assim, são eles fatores que podem sim trazer adoecimento mental. E se a gente continuar nesse mesmo ritmo, a tendência é que mais da metade da população, né, se já não for o índice, desenvolva doenças mentais significativas. E é por isso que quando a gente fala do diagnóstico da moda, né, porque cada vez é um diagnóstico que está na moda e as pessoas vão se identificando. E realmente isso está cada vez real, está cada vez mais presente, porque de fato a gente vai ter um alto índice de pessoas desenvolvendo transtornos mentais. E isso vai refletir em todas as áreas da nossa vida, inclusive as disfunções sexuais, elas podem vir resultado de transtornos mentais, por conta do ritmo que nós estamos levando de vida. Uma curiosidade, eu sei que não é só especialidade, mas o TDAH ele é desenvolvido ou ele é genético? Pode ser pelos dois fatores. Pode ser pelos dois fatores, porque o TDAH ele pode ser identificado já lá na infância, né? Principalmente quando está relacionado à hiperatividade, né? Então ele pode ser diagnosticado na infância, mas ele também pode ser desenvolvido, porque hoje o TDAH ele tem janelas, né? Ele tem várias áreas aí de identificação e classificações também. Não vou entrar tão profundo porque não é a minha especialidade. Porém, cada qual pode se enquadrar um nível desse TDAH. Então ele pode ser desenvolvido com o decorrer do tempo, né? Porém, o que é importante falar? As doenças mentais, né? Porque, assim, tem muitas pessoas que têm o prazer de falar de algumas doenças, né? Eu tenho, adquiri e tal. Mas as doenças mentais, na sua grande maioria, elas não têm cura. Elas vão seguir num processo aí de tratamento, né? Para que se tenha minimização, para que se tenha o controle, o bem-estar, mas a grande maioria delas não tem cura. Por exemplo, a depressão. Uma vez que a pessoa teve depressão, ela não tem cura da depressão. Ela vai ter que se cuidar, cuidar da saúde dela para que ela não tenha uma recaída, né? Porque qualquer fator pode trazer novamente esse adoecimento mental. Sim, e agora, como a gente falou do TDAH, chega para você casos de que o TDAH pode afetar na questão sexual? Muito, principalmente nos retardos de orgasmos. Entendi. Porque a pessoa com TDAH, ela vaga a cabeça dela por muitos fatores, durante o ato sexual, inclusive. Entendi. Várias coisas tiram atenção. Tem que pagar um boleto. Não, e quer ver um exemplo? Tem muita gente que entra no ato sexual assistindo televisão. E aí a cabeça vaga. Entendi. E aí a pessoa que tem TDAH, ela vai concentrar na televisão e não no ato. E vários outros fatores que podem vir na cabeça dela durante o ato sexual. Que aí vai trazer várias intercorrências.
Faz sentido, Nossa, tô me conhecendo tanto nessa entrevista. Interessante, né? Eu já usei essa assim de dar uma devagada assim para dar uma estendida, né? Pra não... Sim, e é super aconselhável. Pode, Sim, é super né? aconselhável. Você dá uma devagada assim, Só porque... para você não ir muito imediatista ali na ejaculação. Sim. Inclusive eu vi esses dias uma... Só tem que ter cuidado para não vagar demais. Né? Também. Chega um momento que já a mulher começa já a pedir, né? A parceira já quer começa... que saia de cima logo. Eu já vi, inclusive essa semana eu vi alguma coisa que tem esse tabu, né? Que o homem fala que... Inclusive, algumas mulheres zoam os homens, que é rápido. Tem um tempo médio, que é o tempo saudável, o mínimo, alguma coisa? Não tem. A gente ouve especialista falar, tem que ser tantos minutos. Não tem, gente. Cada corpo funciona de uma forma. Tem gente que acha assim, porque ficou ali 1 minuto e ejaculação precoce. Não, ejaculação precoce não é isso, tá? Ejaculação precoce é quando a pessoa ela não consegue ter controle nenhum. Se você tá vendo ali que você já vai chegar no ápice da ejaculação e você consegue mudar uma posição e segurar, ou você consegue vagar sua mente em outras coisas e dar uma segurada, isso não é ejaculação precoce. A ejaculação precoce, a pessoa perde o controle total. Ela não tem controle sobre aquela... Ela pode até não ter o contato. Exatamente. Ela pode ejacular num beijo, ela pode ejacular durante o ato de colocar a camisinha. Deixa eu te perguntar, o quanto isso pode ser psicológico ou é um excesso de sensibilidade na genital? E aí existem algumas causas específicas, né? Podem ser transtornos referentes aos próprios órgãos genitais, podem ser questões hormonais e podem ser questões também psicológicas. Então, cada qual vai precisar de um direcionamento, né? Aí entra a questão que a gente já falou sobre a anamnese, colher histórico, para saber como que foi esse fato de chegar. E aí tem terapias que podem ajudar nisso, mas em alguns casos também vão ter que ser tratamentos médicos, tá? Então, em alguns casos tem que se tratar a disfunção sexual com tratamento médico, mas outros dá para tratar com terapia, principalmente quando é conceito emocional, que aí dá pra gente ir trabalhando o controle emocional, o controle da velocidade. A pessoa que tem velocidade mental, ela pode desenvolver essa ejaculação precoce, porque é tudo muito acelerado, né? Ela pode desenvolver, não é uma determinante. Mas essa questão de tempo durante o ato sexual para ejacular, isso vai de cada corpo e de cada estímulo que se teve antes. Por exemplo, um homem que foi estimulado oralmente antes de ter o ato da penetração, é claro que durante a penetração vai ser mais rápido. Ele vai ejacular mais rápido. Então, depende dos estímulos, depende daquele ápice hormonal, daquele ápice de paixão que gerou naquele momento ali físico, né? Então, isso independe de cada corpo. A gente traz como um problema quando a pessoa não consegue controlar de nenhuma forma. Porque você, como homem, você sabe muito bem. Se você mudar de posição, você consegue retardar um pouco. Sim. Se você vaga sua mente em outros fatores, você consegue retardar um pouco. Quando você consegue ter esse controle, aí não tem uma classificação específica como ejaculação precoce. Agora, a pessoa que não consegue, ela tenta controlar mentalmente, ela tenta mudar a posição e não dá o controle, aí ela já precisa, pelo menos, buscar uma orientação profissional para tentar se identificar nisso. É claro que não é também a sua especialidade, mas ela vai fazer algum tipo de treinamento mental, alguma coisa para ela contornar isso, será? Eu tenho muita busca de homens com casos de ejaculação precoce, né? E muitos deles chegam para mim porque falam assim, 30 segundos de penetração eu já ejaculei. Mas você consegue mudar de posição e controlar a ejaculação? Consigo. Então, pera lá. Então, vamos investigar aqui já os processos. Temos ponto de partida. Então, talvez aí, né? não seja uma ejaculação precoce. Porque, convenhamos, tem parceiros, né, que sexualmente, eles vão te estimular bem menos do que outros. Sim. Dependendo da pessoa que você tá naquele ápice tão grande que você ejacula mais rápido mesmo. Tem outros que não vai gerar esse impacto tão grande que vai levar uma ejaculação um pouco mais retardada aí no processo, né? Então, vai depender de N fatores. Eu faço o levantamento, se for questões de controle pessoal, autoconhecimento, eu vou trabalhar isso com essa pessoa sim. Se eu identificar que aí já tem um fator que é uma complicação, né, que precisa de um profissional médico, aí eu vou encaminhar. Se eu identificar que tem uma ferida de passado, que tem algum trauma, aí eu vou encaminhar para outro profissional. Então, eu faço sim o tratamento com ejaculação precoce, mas dentro dos limites daquilo que é da minha competência. Sim, inclusive para a gente já ir finalizando, olha como que o tempo voa, já é mais de 1 hora. E a gente estava falando dos vícios, né, de sempre a pessoa usar brinquedos, ou isso, ou aquilo. Mas também se fala que às vezes é importante a utilização de alguma coisa para incrementar, né? Então tem que ter, como você falou, um equilíbrio nunca. Sim. E às vezes, se um casal ou alguém do casal tem algum hábito, vamos dizer assim,
de sempre simular alguma coisa assim, uma situação ou algo do tipo, quanto que isso pode ser prejudicial, por exemplo? Uma coisa importante, tudo no relacionamento é diálogo, Uhum. inclusive na área sexual. Precisa ter diálogo. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que é limite pra mim, o que não é. Mas eu vou falar uma coisa bem importante, vou até olhar pra câmera pra falar isso. Fala. Muito importante. Aprenda a ceder. Se não fere seus princípios, se não te causa dor, se não te causa desconforto, se não vai te gerar transtornos emocionais, aprenda a ceder. Uhum. É muito chato você se relacionar sexualmente com uma pessoa que só gosta daquilo. E toda prática sexual tem que ser somente aquilo. Então, isso vai gerando um desgaste no relacionamento, porque não tem atualização. Você já sabe a posição que vai ser, você já sabe o que vai levar, você já sabe até o tempo. Acaba se tornando um roteiro sexual. Uhum. E sexualidade não é uma receita, não é um roteiro pronto. Então, aprenda a ceder, aprenda a respeitar o limite do outro. E que aprenda isso seja recíproco, mútuo, né? Aprenda a fazer o outro também a te respeitar, porém, saiba que sexualidade é entre dois. Uhum. Não é entre um, é entre dois. Então a gente precisa assim, o que você gosta? Eu não gosto disso, mas a gente pode fazer dessa outra forma. Você gosta disso, eu não gosto, mas a gente pode tentar fazer dessa outra forma. Eu vou ceder de um lado, a outra pessoa também vai ter o meu limite respeitado e ceder também do lado dela. Então isso é importante. Sexualidade é diálogo e também é aprender a ceder. Não gosto disso, mas eu vou gerar prazer no outro e não vai ferir meus princípios, não vai me machucar, não vai me gerar traumas, não vai me gerar dor, então eu posso ceder. Às vezes pode ceder também. Olha aí, ali vamos dizer assim, que o sexo, né, o ato sexual é o momento do casal de maior integração, né, física, intimidade anatômica, muito intimidade grande. E tal. Então é muito importante, é muito legal quando seu parceiro sabe o que você gosta, ele já às vezes antecipa, oferece aquilo, tal. Acho que é muito bacana, né, isso daí. E olha a importância do que a gente falou anteriormente. Evitar o uso da tela no seu leito, né? Fazer do seu leito ali um lugar sagrado para vocês. Porque aquele momento que você tá de casalzinho ali na cama, é um momento para vocês conversarem sobre isso. Talvez durante o dia não teve um momento para se conversar tão propriamente sobre a intimidade. Mas ali na cama, não tô falando do ato sexual em si. Porque o ato sexual não é só a penetração, não é só o contato. O ato sexual ele pode ser também uma conversa sobre o assunto sexual. Então, quando você tá ali com a pessoa, você pode conversar sobre isso. Olha, eu gosto, eu queria que você fizesse isso de vez em quando. Ou, eu gosto quando você faz isso. Às vezes a pessoa não quer machucar, né, o parceiro ou a parceira. Nossa, eu gosto tanto quando você faz isso. Isso me dá tanto prazer quando é feito. Então, uma conversa saudável, expor. Agora, quando você guarda as suas fantasias, os seus desejos, aquilo que te dá prazer, se torna mais difícil do outro descobrir. O outro tem que fazer todo fatores mirabolantes. E o pior de tudo é quando a pessoa não se conhece e joga para o parceiro ou a parceira a responsabilidade de ter que conhecê-la. Eu não conheço meu corpo, meu parceiro vai ter que descobrir meus pontos de prazer. Aí não. Aí é uma complexidade, né, muito grande. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber do que eu gosto para que eu ensine o meu parceiro a fazer aquilo que eu gosto. Sim. E isso é um relacionamento saudável. E hoje em dia, na velocidade que tudo tá, hoje às vezes um casal que tá ali se conhecendo, a coisa já acaba antes, exatamente, muito cedo, porque não deu a liga, porque alguém tava fazendo, sei lá, seu joguinho, né? Hoje se transa mais e beija menos na boca. O sexo é um dos partidos principais. Se beija menos na boca e se transa mais. Então, com essa velocidade que está hoje, também está bem mais banalizado. Muito mais, muito mais. Tanto que quem precisava estar falando sobre sexualidade, que são os profissionais que entendem sobre isso, estão sendo silenciados por pessoas que não são da área, que não têm especialidade nenhuma e estão falando banalizações, principalmente em redes sociais. E as pessoas estão aprendendo sim sobre sexualidade, estão buscando mais sobre isso, mas em grande maioria das vezes estão aprendendo de forma errada. E aí, no final, vocês acabam, de novo, né? Tratando mais os colaterais do que na essência do problema, né? Exatamente. É isso aí. Para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, a gente está chegando no nosso finalmente aqui. Quem quiser conhecer onde ela pode procurar, e futuramente, né? Em breve vai lançar, ainda saberemos o nome futuramente, vai ter um e-book aí. Um e-book, sim. Então,
tô no Instagram, né, minha rede principal, que é a doutora Darla Miranda. É fácil de achar, porque né, o nome é bem diferenciado, então doutora Darla Miranda no Instagram. Dentro das minhas plataformas, né, digitais, eu estarei lançando alguns cursos específicos de autoconhecimento, né, para que ajude, não dê um resultado específico, porque cada um tem sua trajetória, mas que ajude muito no seu autoconhecimento e também no seu desenvolvimento sexual, né? E também as minhas práticas mais efetivas, que é exatamente nesse trabalho voltado para facilitar, estimular e também propiciar o orgasmo feminino. É isso aí, eu acho que eu não tenho mais. Eu tenho que terminar com a palavra especialista. Então eu só vou falar aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu. Fui.